Psicólogos e assistentes sociais interessados em atuar na rede estadual de ensino podem participar do processo seletivo simplificado fevereiro de 2023, destinado à formação de cadastro de reserva. Os candidatos selecionados serão convocados para assinatura do contrato administrativo, que terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Para o regime de 36 horas semanais, a remuneração dos profissionais será de R$ 1.724,64, acrescida de 80% de gratificação de escolaridade sobre o vencimento base, mais R$ 1.000 de auxílio alimentação. Se o conteúdo nesse vídeo está sendo útil, multiplica essa semente comigo, compartilha com seus conhecidos essa boa notícia e deixa um like aqui, se inscreve no canal para que essa mensagem chegue a outras pessoas. O edital 1. Das disposições preliminares. Item 1.1. Este processo seletivo simplificado, PSS, será executado pela Secretaria de Estado de Educação SEDUC Pará, através da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria número 02/2023 IGS SEDUC, a qual caberá o acompanhamento, execução e a supervisão de todo o processo, bem como as deliberações que se fizerem necessárias, objetivando o regular desenvolvimento do processo. Item 1.2. O candidato não poderá possuir vínculo funcional com a administração pública, salvo as funções acumuláveis, na forma da Constituição Federal, devendo ser comprovada, em todos os casos, compatibilidade de horários. Item 1.3. O candidato não poderá ter tido contrato administrativo junto ao Estado rescindido em prazo inferior a 6 meses, a contar do ato da nova contratação, e, caso ocorra de ser convocado no período que compreende a esse período, permanecerá no certame, sendo-lhe garantida a última colocação dentre os classificados no correspondente processo seletivo, como candidato reclassificado. Das fases do processo seletivo. Item 2.1. A seleção obedecerá às seguintes fases. A. Primeira fase, inscrição, exclusivamente através de formulário eletrônico no site www.seduc.pa.gov.br. B. Segunda fase, análise curricular via sistema de inscrição, de caráter classificatório. C. Terceira fase, comprovação e análise dos dados informados, na inscrição no ato da convocação para análise habilitatória contratual, de caráter eliminatório. D. Quarta fase, entrevista, presencial ou na forma que a Secretaria definir, de caráter eliminatório, somente para as funções descritas no item 2.31 deste edital. Item 2.2. Todos os atos referentes ao processo seletivo simplificado serão divulgados no site oficial da Secretaria de Educação, no endereço eletrônico www.seduc.pa.gov.br. Primeira fase, inscrição. Item 2.3. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste edital, serão gratuitas e realizadas exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico www.seduc.pa.gov.br, conforme cronograma do certame no anexo 2º. Item 2.4. Não serão aceitas inscrições por outra via, não prevista neste edital ou fora do prazo estabelecido. Item 2.5. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento ou atualização do cadastro e do completo preenchimento do formulário de inscrição no sistema de inscrição do processo seletivo simplificado. Item 2.6. É dever do candidato informar a escolaridade exigida para a função no campo próprio, na área escolaridade, informando todos os dados de sua formação, sendo imprescindível, obrigatório, informar a escolaridade mínima da função escolhida, conforme descrita no anexo 2º. Item 2.7. O candidato deve informar, quando existentes, as pós-graduações que tenha cursado das quais tenha cumprido todos os requisitos para certificação, informando a carga horária. É importante ressaltar que pós-graduação é considerada como titularidade e não como qualificação profissional, portanto devem ser registradas no campo escolaridade. Item 2.8. Havendo mais de uma pós-graduação no mesmo nível, por exemplo,
2 especializações, 2 mestrados ou 2 doutorados, não haverá pontuação individualizada para cada título, sendo pontuada somente uma pós-graduação por candidato. Item 2.9. O candidato deve informar, na área qualificação profissional, todos os cursos de extensão de que tenha participado com certificação, não sendo válido cursos de outras graduações, pós-graduações, pois os mesmos são considerados como escolaridade e/ou titularidade conforme descrito no item 2.7. Sob pena de desabilitação. Item 2.10. No momento da inscrição, o candidato deverá fazer a opção para a concorrência em uma única localidade e uma única função, selecionando a função e o município ou localidade especialmente discriminada no anexo 7º, respectivamente, deste edital. Item 2.11. Durante o período de inscrição, o candidato poderá corrigir seus dados, exceto a localidade para a qual concorre. Caso deseje modificar o local para o qual concorre, deverá excluir sua inscrição e realizar uma nova, dentro do prazo determinado para a inscrição, no cronograma do processo seletivo simplificado, não podendo fazer modificações após o encerramento do período de inscrição. Item 2.12. Ao final do preenchimento do formulário online será gerada a prévia do comprovante de inscrição, que deverá ser conferida pelo candidato antes de concluir o processo e, uma vez que os dados estejam corretos, deverá o candidato finalizar a inscrição e salvar o respectivo comprovante. Item 2.13. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados, sujeitos à pontuação, não sendo permitido após o final do prazo de inscrição o acréscimo de informações. Item 2.14. As inscrições que não atenderem a todos os requisitos estabelecidos neste edital serão tornadas sem efeito. Item 2.15. O candidato inscrito assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do formulário de inscrição, ciente da possibilidade de exclusão do processo seletivo simplificado, caso o processo de inscrição não esteja de acordo com o estabelecido neste edital. Item 2.16. Após a efetivação da inscrição, a comprovação da mesma será através do currículo de inscrição, emitido no mesmo sistema, cuja apresentação é obrigatória para interposição de eventuais recursos e no ato da habilitação contratual. Item 2.17. O sistema de processamento das inscrições elaborará a classificação dos candidatos a partir das informações prestadas no ato da inscrição. Segunda fase da análise curricular. Item 2.18. Os candidatos que tiverem inscrições validadas pelo sistema serão submetidos à análise curricular. Item 2.19. A análise curricular será processada de forma automática a partir do banco de dados gerado com as informações prestadas pelo candidato no preenchimento do formulário de inscrição online. Item 2.20. Os critérios de avaliação adotados para o processo seletivo serão: a escolaridade exigida para a função, a qualificação profissional, a experiência profissional e a entrevista de acordo com as atribuições das funções previstas neste edital, todos de caráter classificatório, sendo a entrevista de caráter eliminatório. Item 2.21. A escolaridade mínima para cada função é eliminatória, e deverá ser corretamente preenchida pelo candidato sob a penalidade de invalidação da inscrição. Item 2.22. Os critérios e pontuação adotados para a análise curricular obedecerão às regras estabelecidas para este processo seletivo simplificado, definidas nos anexos 3º, 4º, 5º e 6º deste edital. Terceira fase da convocação dos candidatos classificados. Item 2.23. Obedecida a ordem de classificação, os candidatos serão convocados para análise prévia de habilitação contratual, ocasião em que deverão comprovar documentalmente as informações prestadas na primeira fase de inscrição, observando o período e local definidos para esta fase. Item 2.24. São documentos necessários à comprovação das informações prestadas no ato de inscrição: 1. Currículo de inscrição. 2. CPF. 3. Carteira de identidade.
4. Certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável. 5. Título eleitoral e certidão de quitação eleitoral. 6. Carteira de reservista ou comprovante de dispensa para candidatos do sexo masculino. 7. Comprovante de residência atualizado. 8. Certificado de conclusão da escolaridade exigida para a função a qual concorre, certificação nacional de proficiência, e certificado de cursos livres e extensão cursados nos últimos 5 anos, adicionar à lei. 9. Histórico escolar. 10. Certidão de antecedentes criminais, esfera federal e estadual. 11. PISA, PASEP, ENIS e NITI. 12. Diploma ou documento equivalente referente à conclusão da pós-graduação informada. 13. Atestado médico de sanidade física e mental para o exercício da função. Item 2.25. São documentos aptos a comprovar a atividade profissional. A. Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, com a identificação do candidato e do contrato de trabalho, se na iniciativa privada. B. Declaração ou certidão de tempo de serviço em que conste o período e as atividades desenvolvidas. Se realizado na administração pública, deve a mesma ser emitida pela chefia imediata ou setor de gestão de pessoas do órgão. C. Contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida da pessoa que assina o documento, acrescido da declaração do contratante com firma reconhecida, na qual conste o período, início e fim, se for o caso. Item 2.26. O tempo de atividade profissional somente será computado uma única vez, caso os períodos informados sejam concomitantes. Item 2.27. Não serão aceitos como atividade profissional, períodos cujo cargo ou função seja de estagiário ou voluntário. Item 2.28. Para comprovar os cursos de capacitação profissional, o candidato deverá apresentar certificado da instituição que o capacitou, com a carga horária comprovadamente cursada. Item 2.29. Todos os documentos do candidato serão conferidos com os respectivos originais antes da celebração do contrato administrativo, podendo a Comissão do Processo Seletivo Simplificado diligenciar junto a bancos de dados públicos ou privados com finalidade de apurar eventual suspeita de fraude que, se procedente, eliminará o candidato do certame. 2.30. No ato da habilitação, deverá o candidato inscrito para ampla concorrência apresentar atestado de aptidão física e mental, conforme inciso 6º, artigo 6º do Decreto nº 1741 de 2017. O candidato inscrito para as vagas destinadas a pessoas com deficiência deve apresentar laudo médico emitido nos últimos 12 meses, atestando o tipo e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças CID. Quarta fase. Das. Entrevista. Item 2.31. Os candidatos classificados e habilitados no processo seletivo, nas fases 3 e 4, serão entrevistados conforme os critérios de pontuação desta fase definidos no anexo 6, observando o regramento previsto do Decreto número 1741 de 2017 alterado pelo Decreto 261 de 2019. Item 2.32. As convocações para entrevistas ocorrerão a critério da administração, observadas as necessidades de cada função. Item 2.33. Os candidatos deverão comparecer ao local da entrevista, munidos de documento de identidade oficial com foto. Item 2.34. O candidato que não comparecer à entrevista no local, data e horários definidos no edital de convocação será considerado eliminado do processo. Item 2.35. As entrevistas dos candidatos habilitados nas unidades regionais de educação do interior do Estado poderá ser realizada com auxílio de aplicativos de internet, Google Meet, Zoom, Skype, Teams e etc., a ser definido pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, sendo de total responsabilidade do candidato o perfeito acesso ao aplicativo, quando convocado para a entrevista. Item 2.36.
Durante a realização da entrevista, o candidato deverá manter desligado o celular e não poderá fazer uso de qualquer material de consulta. Item 2.37. O candidato será declarado habilitado ou desabilitado à função pela equipe avaliadora designada pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, com anuência o presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado. Item 2.38. Após a fase de entrevista, caso não se concretizem as contratações necessárias ao suprimento de todas as vagas necessárias por local e função, poderão ser convocados outros candidatos para nova fase de entrevista, observada a ordem de classificação obtida no resultado final do processo seletivo simplificado da remuneração e jornada de trabalho. Psicólogo e assistente social. A remuneração será constituída de vencimento base mais gratificação de escolaridade de 80% sobre o vencimento base mais auxílio alimentação no valor de R$ 1.000. O vencimento base para a jornada de 36 horas semanais é de R$ 1.724,64. Das vagas. Item 4.1. As vagas para a formação do cadastro de reserva serão efetivadas por município, para atendimento da sede urbana e das localidades a distritos a vilas a povoado a zona rural de sua circunscrição na forma do quadro constante do anexo 7º deste edital, conforme a necessidade e obedecendo à ordem de classificação. Item 4.2. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, PCD, nos cargos que dispõe dessas vagas, deverá, além de indicar essa opção no ato da inscrição, apresentar, quando convocado, laudo médico emitido nos últimos 12 meses, atestando o tipo e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças CID. Item 4.3. Ficam reservadas 5% das vagas às pessoas com deficiência, PCD, nos termos do Decreto 1741 de 19 de abril de 2017, na função cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, devendo esta condição ser declarada no ato da inscrição e comprovada em caso de convocação para habilitação ao contrato. Em respeito ao artigo 15 da Lei Estadual nº 5.810 de 1994. Item 4.4. Resguardadas as condições especiais previstas em lei, o candidato concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere aos critérios de aprovação descritos no edital do processo seletivo simplificado. Item 4.5. As vagas reservadas às pessoas com deficiência poderão ser ocupadas por candidatos da ampla concorrência na hipótese de não haver inscrição ou habilitação de candidatos com deficiência no processo seletivo simplificado. Da eliminação. Item 5.1. Será eliminado o candidato que a. Não possuir habilitação compatível com a função a que concorre. b. Prestar declaração falsa. c. Utilizar documentos falsificados. d. Alimentar o sistema de pontuação com dados não confirmados e ou já utilizados em outro campo, duplicidade. e. Não comprovar a escolaridade exigida para a função. f. Não atender a convocação no prazo estipulado no edital específico. Item 5.2. A emissão do protocolo de inscrição não impedirá a eliminação do candidato caso se constate a falta de qualquer documentação exigida no edital ou desobediência aos critérios estabelecidos. Item 5.3. Não será aceita, para fins de comprovação curricular, documentação ilegível, parcial, incompleta ou com erro de preenchimento ou digitação. Classificação final e desempate. Item 6.1. A classificação final dos candidatos será realizada de acordo com o produto da soma das notas obtidas nas fases de análise curricular. Item 6.2. Ocorrendo igualdade na nota de classificação entre dois ou mais candidatos, o desempate far-se-á pela aplicação sucessiva dos critérios seguintes em favor do candidato que a. For mais idoso, desde que tenha idade igual ou superior a 60 anos, conforme artigo 27 parágrafo único da Lei nº 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso. b. Obtiver maior pontuação na fase de análise curricular. c.
obtiver maior pontuação no item referente à experiência profissional na função que concorre. D. Possuir maior idade, considerando-se o dia, o mês e ano de nascimento, contados até a data da publicação deste edital. Item 6.3. O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado pela Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas e publicado integralmente no site www.seduc.pa.gov.br. Dos recursos. Item 7.1. É facultado a qualquer candidato interpor recurso no prazo de um dia útil contado da data da publicação de ato a ser impugnado, através de modelo de formulário padrão disponível para download no site da SEDUC, em envelope lacrado contendo nome e CPF do candidato. Item 7.2. O recurso será dirigido à Comissão do Processo Seletivo Simplificado, a quem compete julgá-lo, e deverá ser entregue na sede da SEDUC, protocolo da CPSP, Rodovia Augusto Montenegro quilômetros 10, SN. Belém, Pará 66.820-000, Belém, Pará, ou na Unidades Regionais de Educação do município para qual concorre no horário de 8 às 14 horas. Item 7.3. A peça recursal deve ser clara e objetiva, e apontar o ato lesivo praticado, os fundamentos de fato e/ou de direito e o pedido. Item 7.4. O recurso só poderá ser interposto uma única vez, caso seja fora do prazo definido, não será conhecido, sendo indeferido de plano. Item 7.5. O recurso interposto tempestivamente não terá efeito suspensivo. Item 7.6. A comissão do concurso é a instância recursal definitiva no âmbito administrativo, não cabendo recurso de suas decisões. Do ingresso na função. Em contratação temporária. 8.1. São requisitos básicos para o ingresso nesta secretaria através desse processo seletivo simplificado. A. Ser aprovado nas fases definidas neste certame. B. Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do 1º do artigo 12 da Constituição Federal. C. Estar em gozo dos direitos políticos. D. Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino. E. Estar quite com as obrigações eleitorais. F. Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo. G. Ter idade mínima de 18 anos completos na data de assinatura do contrato. H. Ter idade máxima de 69 anos completos na data de assinatura do contrato, nos termos do inciso 2º do artigo 14 da Lei Estadual nº 5.810 de 1994. E. Declarar, expressamente, no momento da habilitação, o exercício ou não do cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da administração pública estadual, federal ou municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos. J. Apresentar atestado de aptidão física e mental. K. Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público. L. Não ter respondido ou estar respondendo processo administrativo disciplinar no âmbito desta secretaria. M. Cumprir as determinações deste edital, das disposições finais e transitórias. Item 9.1. Será automaticamente eliminado do processo seletivo simplificado o candidato que, durante a sua realização utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer uma das fases, sem prejuízo de eventual responsabilização civil e criminal. Item 9.2. O processo seletivo simplificado terá validade durante 1 ano, a contar da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse e necessidade desta administração. Item 9.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e demais publicações referentes a este edital, pelo site da Secretaria de Estado de Educação www.seduc.pa.gov.br. Item 9.4.
Os candidatos serão convocados para contratação temporária de acordo com a opção feita no ato da solicitação de inscrição e, conforme o período de disponibilidade da vaga na função, obedecida a ordem de classificação. Item 9.5. O candidato convocado submeter-se-á à jornada de trabalho definida no item 3 deste edital, e deverá possuir disponibilidade para viagens, quando requerido. Item 9.6. O contrato administrativo terá a duração de 12 meses a contar da data de sua celebração, podendo ser prorrogado por igual período, ou rescindido unilateralmente, pela administração ou pelo contratado. Item 9.7. Os municípios discriminados no anexo 7º deste edital terão como abrangência também a zona rural dos mesmos, e constituem opção autônoma para a concorrência dos interessados. Item 9.8. Em caso de eventual necessidade de provimento nas unidades regionais de educação mencionadas no anexo 7, poderá ocorrer convocação especial dentre os candidatos classificados na mesma URE para município diverso, porém na mesma unidade regional de educação. Item 9.9. As convocações para habilitação ao contrato serão realizadas de acordo com a necessidade desta administração e o surgimento de vagas, durante a vigência desse processo seletivo simplificado. Item 9.10. Nos termos do artigo 14 do Decreto Estadual nº 1230 de 2015, no prazo da contratação administrativa, o servidor temporário não poderá ser cedido, nomeado ou designado para o exercício de cargo em comissão ou função gratificada. Item 9.11. Os critérios de pontuação estão de acordo com o previsto no anexo 1º do Decreto nº 1741 de 2017 alterado pelo Decreto nº 261 de 2019 publicados neste edital em seus anexos. Item 9.12. A Secretaria de Estado de Educação não se responsabiliza por inscrições não computadas ou computadas erroneamente por motivo de ordem técnica dos computadores do candidato, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a regular transferência de dados. Item 9.13. As relações dos candidatos classificados serão divulgadas no site da Secretaria de Estado de Educação através do endereço eletrônico www.seduc.pa.gov.br, obedecidos os prazos previstos no cronograma, anexo 2º. Item 9.14. O edital poderá sofrer eventuais atualizações ou retificações durante a realização do certame, por meio de edital ou aviso a ser publicado no site da Secretaria de Estado de Educação através do endereço eletrônico www.seduc.pa.gov.br. Item 9.16. Os casos omissos serão analisados pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado com base nas normas vigentes e no direito que regem a administração pública. Belém, 31 de março de 2023. Marcelo Thiago França Roque Ribeiro, secretário adjunto de Gestão de Pessoas, presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado. Print dos anexos citados durante todo edital. Anexo 1. Síntese e descrição das atribuições. Requisitos mínimos para a função de assistente social, psicólogo e escolaridade. Anexo 2. Cronograma das etapas, atividades, locais, datas. Anexo 3. Formação, requisitos, pontuação. Anexo 4. Experiência profissional. Anexo 5. Qualificação profissional. Critério, descrição, pontuação. Relação das vagas. Por unidades regionais de educação. Por município e por cargo. Assistente social e psicólogo. Vamos deixar na descrição os links que foram citados durante o vídeo. Boa sorte a todos. E até o próximo vídeo.